17º domingo do tempo comum. Hoje é domingo, é dia do Senhor, ano C da liturgia da Santa Mãe Igreja, que nos apresenta neste domingo a centralidade da oração, o próprio Senhor nos ensinando a rezar. Mas também nos apresenta a primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 20 a 32, em que o Senhor, falando com Abraão, mostrou o clamor que ele sentiu contra Sodoma e Gomorra, cresceu e agravou-se muito o seu pecado. E por isso Sodoma e Gomorra seria destruída por causa do seu pecado, da sua desobediência e dos horrores pecaminosos que tinham cometido essas duas cidades. No diálogo, ele pergunta a Abraão ao Senhor: e se tiver 50 justos, o Senhor não vai destruir a cidade? E assim sucessivamente, e ele disse que não destruiria. E se tiver somente 40, e depois 30, e depois 20, e depois 10? Não, o Senhor não destruirá. Se houver 10 justos, ele poupará. A moral da história bíblica desta primeira leitura da Antiga Aliança é para mostrar a misericórdia de Deus, que sempre espera pelo seu povo, que sempre tem a certeza que Ele nunca vai nos tratar como exige as nossas faltas. E por causa dos justos, o Senhor poupa toda a humanidade, poupa as cidades, mesmo pecaminosas. É uma lembrança que não é o pecado da humanidade que vai determinar que todos sejam culpados ou condenados ou punidos. O nosso Deus é justo, é justíssimo e espera sempre pela conversão e pela justificação. Isso na compreensão semita do Antigo Testamento. No Novo Testamento, muito mais compreensível é a atitude misericordiosa do nosso Deus através de Jesus, que perdoa sempre, que compreende sempre a fragilidade e o pecado humano. Nunca para legitimar, nunca para justificar o pecado, mas para mostrar que Ele espera sempre para que todos, se arrependendo, tenham o perdão, a misericórdia e a reconciliação. A oração deve nos proporcionar isso. O tanto que eu rezo, o tanto que eu tenho intimidade com Deus, é o tanto que me trará conhecimento desta intimidade, me trará proximidade e conhecimento daquilo que Deus quer e espera de cada um e de todos nós. Ele espera sempre por todos nós, nos ensinou esta palavra, também o Salmo 137, o Salmo de hoje. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Quem nunca passou por um momento de aflição na vida e suplicando com toda confiança a Deus, sentiu o coração ser consolado e confortado, porque Deus se importa com as aflições da vida de cada um e de todos nós. Por isso, diz o Salmo 137, completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre, eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Claro que nós somos inacabados no sentido de que não somos perfeitos, somos necessitados do aperfeiçoamento, do crescimento junto de Deus. Que haja sempre essa consciência de um progresso paulatino, mas sempre constante, de desejar crescer e de se aproximar cada vez mais de Deus. E este aproximar-se de Deus dar-se-á naturalmente pela prática da oração, pela oração frequente e assídua, como fez Jesus. A segunda leitura de hoje, escrevendo aos Colossenses, São Paulo, no capítulo 2, versículo 12 a 14, literalmente assim nos disse: com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados. O vosso corpo não tinha recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós pecadores os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Foi na cruz que o Senhor pregou toda a nossa culpa, apagando-a, pagando-a
com o seu sangue preciosíssimo. Depois, o Evangelho, relatado por São Lucas, hoje nos apresenta Nosso Senhor Jesus Cristo em um certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí, o relato da oração célebre do Pai Nosso, que é o fundamento oracional de toda a nossa igreja. É a oração por excelência. Por isso se diz a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Rezemos sempre com muita piedade o Pai Nosso, chamando Deus de Pai, pedindo perdão dos pecados, pedindo que nos livre das tentações, que nos dê o pão nosso de cada dia, que nos ensine a perdoar como o Senhor nos perdoou. Enfim, é um diálogo de amor que Jesus nos faz dirigir ao Pai. Ele mesmo dirigia-se ao Pai e quer que todos nós também nos dirijamos a Ele, chamando de Pai, pois o que de fato o nosso Deus é, um Pai bom, amoroso e presente na vida dos seus filhos. Pois nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola sobre a existência de alguém que vai lá buscar tarde da noite um alimento para os seus filhos, e este, nem que seja pela insistência da importância de à noite bater a porta, vai atender. E vós todos que sois maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará tudo o que é bom, porque é Deus, porque é Pai, porque nos ama. Se um filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, repito, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Que neste domingo, 17º do tempo comum, você tenha proximidade com Deus através da oração, através da intimidade. Rezar o Pai Nosso é uma linda experiência de fé que muito nos aproxima de Deus. Desça sobre vós e permaneça para sempre neste domingo a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.